meu Fatimuano lindo. Vamos lá. Para dar uma quebrada, né, naquele ritmo que a gente estava, vamos falar um pouquinho sobre a acentuação de uns verbinhos que, se você não colocar o acento, pode dar problema. Eu tenho até um videozinho que eu gravei no meu Instagram, depois vocês olhem, sobre os verbos ter e vir. Vou falar primeiro sobre outros, mas o ter e vir também é assunto da nossa aula, tá? O que acontece? Alguns verbinhos no plural, eles têm quase que o mesmo som. Só que para poder identificar que é no plural, a gente vai acentuar ou não. No caso desses verbos aqui, ó, crer, ler, ver e dar, são verbos que no plural tinham acento. E aí, agora, não tem mais. Por exemplo, ó, a senhora crê em Deus, as senhoras creem em Deus. Antes da reforma do acordo ortográfico, esse creem do plural tinha o acento circunflexo no primeiro E. Mas agora não tem mais, tá? Então, creem, leem, veem, não tem mais. Perdoa, lembra da musiquinha também? Creem, veem, leem, perdoa, é sem acento quando? Agora. Depois a gente conta. E o verbo dar, o que acontece? No presente do subjuntivo, se a gente verificar a conjugação desse verbo aí, ó, tomara que meu pai dê dinheiro para o passeio. Tomara que nossos pais deem. Repara que está acompanhado do que, né? Que dê, quando der, se desse. Quando a gente precisa de alguma partículazinha para conjugar o verbo, é porque ele está no subjuntivo. Nesse caso aqui, só do verbo dar, está no subjuntivo. Mas, professora, é só no subjuntivo que ele vai ficar dessa forma, com acento circunflexo no singular e com a letra dobrada no plural? Sim, tá? Só no subjuntivo. Por exemplo, tem alguns enunciados que falam assim, dê a classificação das palavras abaixo. Dê a classe gramatical das palavras abaixo, né? Não tem exercício que a gente fala assim? Só que esse dê é o quê? É de ordem, é imperativo, tá bom? Não é o caso do plural, tá? Então, quando é que o dê do verbo vai estar acentuado assim? Não é preposição, porque se você tira o acento, parece que é uma preposição. E aí não faz sentido. Então, quando é que ele vai estar acentuado? Quando for no presente do subjuntivo e no imperativo, tá bom? E no plural, as letrinhas dobram e não tem mais acento. Só isso. O verbo ter e vir, no plural e no singular, eles são iguais, inclusive a pronúncia. O que muda é o acento. Olha ali. Ele vem de táxi porque não tem carro e eles vêm de táxi porque não tem carro. A pronúncia é igual, tá vendo? O que vai diferenciar? O acento. É claro que no contexto eu sei ali, por exemplo, que eu escrevi a palavra eles. Eu sei que está no plural. Mas se você não coloca o acento, não tem concordância. E aí você perde uns pontinhos, tá bom? Então, prestem atenção aí na hora de escrever o texto de vocês. Muitas vezes também, como a gente viu no caso de sujeito oculto, lembra? A gente não deixa o sujeito explícito. E aí, como é que a gente fica sabendo do sujeito? Pela desinência do verbo. Então, se você também não coloca o acento, a gente vai achar o quê? Que é a terceira pessoa do singular, tá bom? Os verbos que terminam iguaizinhos o ter e o vir, por exemplo, ó, conter, deter, manter, sobrevir, intervir, advir, eles vão conjugar igualzinho. Eu coloquei até aqui, aqui, ó, e lá, no outro verdinho, a conjugação. Aqui está no presente do indicativo. Por que eu coloquei? Porque se vocês verem, o verbo ter está dentro do contenho, por exemplo. Ó. Eu tenho. Vai ficar igual o quê? Eu contenho. Tu contens. Ele contém. A única diferença é que o verbo ter e vir não vai ter acento. Por exemplo, ó, eu intervenho, tu intervens. Eu tenho, tu tens, ele tem. Isso não vai ter acento, tá? Só na terceira pessoa do plural. Agora, esses verbos que são derivados, eles têm acento no singular agudo, acento agudo, e no plural, acento circunflexo. Vou botar um exemplo para vocês verem. Ó. O aluno mantém a atenção na aula, tá vendo que está no singular? Mas não é o verbo ter nem o verbo vir, é o verbo manter. Então, ele tem um acento agudo, mas ele se conjuga igualzinho. Os alunos mantêm a atenção, está no plural. Então, vê que está o acento circunflexo, igualzinho tem no plural? O atleta obtém êxito e os atletas obtêm êxito. Eu sei, é claro, que o sujeito é no plural, mas pelo verbo, ó, eu sei que tem concordância. O verbo está concordando com o sujeito. Tudo bem?
Então, o ter e o vir, eles têm a mesma pronúncia, assim como o contém, o mantém, o intervir, o sobrevir. A pronúncia no singular e no plural é a mesma. O que vai diferenciar, o que vai me dizer que vocês estão fazendo a concordância certinha é usar o acento no lugar correto, tá bom? E aqui no último slide eu coloquei só um quadrinho, porque às vezes pode ter alguma confusão com ter, vir e ver, né? E aí eu coloquei só o singular e o plural deles, só para vocês guardarem na memória, tá bom? Até a nossa aula lá no Teams. Um beijo!